Olá, seja muito bem-vindo ao programa Consciência Narrativa, apresentado por mim, Matheus Leão, e por mim, Iris Caroline. Esse podcast tem como objetivo divulgar as produções educacionais sobre ciências a partir da narrativa de professores da Amazônia, compartilhando suas práticas e experiências do ensino de ciências. No episódio de hoje, vamos conversar com o professor Davi Gentil, mestre em Docência em Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Pará. Sua pesquisa foi desenvolvida na Rede Municipal de Educação de Santo Antônio do Tauá, no estado do Pará. Ele trará sua narrativa sobre o uso da robótica pedagógica no ensino de ciências. Para colaborar com o debate sobre o uso de tecnologias no ensino, temos como convidado o professor Wellington Fonseca, doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará. Está começando Consciência Narrativa. Seja bem-vindo, professor Davi, bem-vindo, professor Wellington. Obrigada pela presença no nosso podcast. O episódio de hoje traz um tema muito atual e em crescente discussão no meio educacional. Para alguns professores e alunos, pode parecer até um bicho de 7 cabeças falar sobre robótica pedagógica, mas vamos mostrar que é possível utilizar esse recurso e assim colaborar para o desenvolvimento de diversas habilidades e competências dos alunos. Professor Davi, nos conte um pouco sobre o produto educacional que você desenvolveu na sua escola, o que é e como foi aplicado. Oi Iris, tudo bem? Matheus também, é um prazer estar aqui com vocês. Pois bem, o nosso produto educacional, ele nasceu de das atividades de robótica, quando nós começamos a levar para a sala de aula. Daí houve a necessidade de criar pequenos vídeos para que o aluno pudesse entender melhor as atividades de forma offline, ou seja, ele poderia ver esse vídeo várias vezes na sua residência, e isso ia melhorando a atividade que a gente estava fazendo. Posteriormente, percebemos também a necessidade de criar um simulador, onde o aluno poderia fazer essas atividades de robótica, tá? Lá na sua casa, na sua residência, né? Muitos alunos tinham a dificuldade de internet, as escolas não apresentavam. Daí nós conseguimos resgatar no município alguns computadores, facilitando o trabalho já no computador offline. Então as atividades foram feitas de robótica por meio das atividades offline num computador, que o projeto era o ProUrca, o antigo famoso ProUrca. Daí o produto educacional é um conjunto de informações. Ele nasce por meio de vídeos, que hoje está no YouTube, onde professor e aluno pode acessar, na página do Laboratório de Engenhocas. Nós temos também os simuladores, as atividades. O aluno pode acessar o TIGCARD, onde ele vai poder realizar o seu projeto. Tá? Ele pode também editar o projeto ou pode verificar como ele funciona. Esse caso é para aquele aluno que não tem a robótica, não tem o kit educacional, não tem o Arduino, não tem o Ardublock. Tá? Então ele vai fazer de forma online. E por fim, o que nós aprovamos por meio da nossa dissertação de mestrado, que foi o e-book. O e-book traz todas essas informações. É um pequeno livro de forma digital que eles têm esse acesso. Então ele foi construído nesse processo todo. A aplicação dele nós levamos primeiramente para a rede municipal, na época para a secretária, para a gente ter uma aprovação da rede municipal. Na verdade, não foi em apenas uma escola, foi em 7 escolas do município. Foi na rede municipal em todo. Nós tentamos levar também para o Conselho do Fundeb, para ver se eles conseguiam aprovar, só que nós tivemos ali já um embate jurídico e também político do processo. Nós tentamos aplicar isso, inicialmente nós criamos um pequeno relatório, um questionário inicial. Esse questionário inicial, a gente tentou resgatar a participação do aluno, né? Como é que ele via a tecnologia, como é que ele via o ensino de ciências, para que a gente pudesse captar essas informações, essa vivência dele. E em cima disso, nós começamos a trabalhar o ensino de ciência junto com a robótica, tá? Claro que em cima de uma transição, que foi quando foi instaurado, naquele momento, a Base Nacional Comum. Então, nós tivemos um desafio de também
de buscar a robótica pedagógica, o ensino de robótica, e inserir na Base Nacional Comum Curricular. Então, a nossa pesquisa, o nosso produto educacional tem esse caráter também. É um produto diferenciado de outros, porque ele tentou já, na sua raiz, tentar vincular aos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular, que muitos municípios conseguiram implantar já no final de 2019, ali, por força de lei. Bom, eu pude observar nessa sua fala inicial, professor Davi, alguns termos que eu confesso que são novos para mim e talvez para quem está nos escutando também. Então, convidando o professor Wellington para colaborar e nos tirar algumas dúvidas, professor, afinal, o que é Arduino e o que é ArduBlockly? Obrigado, Iris. Obrigado, Matheus, pelo convite. Vamos ensinar algumas coisas, né? O Arduino, ele nada mais é do que uma placa de prototipagem, né, que foi desenvolvida desde 2005 na Itália, cujo objetivo era facilitar o ensino de programação e de eletrônica dentro do projeto do Arduino. O que aconteceu? O que foi o mais interessante de tudo, que ele foi um projeto que foi totalmente aberto. Então, eles fizeram um projeto chamado Open Hardware e Open Source. Quer dizer, tanto o projeto construtivo do Arduino foi aberto, quanto também o software para utilização. No caso, ele faz uso de um microcontrolador, que é onde é feita a programação através da ideia do ambiente de desenvolvimento, usando linguagem C, C++. E o que é interessante disso, né? Várias empresas, inclusive brasileiros, né, desenvolveram suas próprias placas Arduino. Claro que eles não podem usar o nome, né, porque o nome foi o único impedimento, né, que é o impedimento legal da marca, mas eles podem criar suas placas, e eles criam, né? Eu dou sempre o exemplo do Severino, né? Todos tentaram colocar esses nomes bem locais e tudo mais, e um dos primeiros brasileiros foi o Severino, que nada mais é do próprio Arduino. Qualquer pessoa, né, qualquer um de nós pode montar uma placa similar do Arduino e batizar com o seu próprio nome, para comercializar, menos Arduino. Bem, de 2005, devido a essa forma com que ele foi criado, né, ele teve um boom de pessoas querendo utilizar essa plataforma, devido às facilidades dela. Deve ser uma plataforma simples, de uso, onde você podia construir, depois de montar, depois construir outra coisa, e a linguagem de programação simplificada também. Muitas empresas começaram a produzir shields, né? Shields é como se fossem outras plaquinhas que se encaixam no Arduino, tá? Já começaram a pensar em shields que se encaixavam no Arduino. Ou, por exemplo, eu tinha um sensor e eu queria ligar, às vezes é ruim você ligar com os fiozinhos, você via, encaixava no próprio Arduino, já estava tudo conectado. Bem, o Arduino continua evoluindo, as placas vieram, existe uma família de Arduinos, porém, né, mesmo com o passar do tempo, mesmo com a facilidade, a questão de programação ainda era um impedimento, né? Ainda era uma barreira para algumas pessoas, né? Você precisa saber um pouquinho de programação, você precisa saber um pouquinho da sintaxe. E aí, né, no caso do ArduBlockly, ele foi baseado numa linguagem de programação chamada Blockly, do Google. E o que aconteceu? Um programador, né, desenvolveu essa linguagem chamada ArduBlockly. Existem outras linguagens de programação similares, mas o que é interessante nessa plataforma chamada ArduBlockly é que ela faz uso dos blocos e também, ao mesmo tempo, conforme você vai construindo os blocos, o código ele vai sendo construído na mesma interface. Então, por exemplo, a pessoa chega, vai montando os seus blocos e vai vendo o seu código. Quer dizer, a pessoa tem a oportunidade, que tem dificuldade de programar, ela pode estar ali construindo por uma questão, trabalhando o pensamento computacional, construindo os blocos e, ao mesmo tempo, entendendo a linguagem de programação que se usa por trás daqueles blocos. Ele se conecta com a ideia do Arduino e faz o carregamento do programa que você desenvolveu. Interessante também porque existem outros
outros modelos muito similares que funcionam online, e ele funciona offline. Você pode trabalhar com ele offline, quer dizer, você precisa só estar no computador e você consegue trabalhar usando o ArduBlock. Se torna uma ferramenta que facilita em muito a programação. Então, ele quebra aquela barreira do medo de você programar. Você não precisa decorar a sintaxe de programação e consegue montar um bloco. Os bloquinhos estão tudo lá estruturados e você consegue fazer excelentes projetos. O que também pode gerar dúvida em quem está nos ouvindo seria quanto ao acesso a essas ferramentas. Professor Davi, como professor e aluno podem acessar e utilizar essas ferramentas? Bem, Iris, nós tivemos uma preocupação bem grande desde o início da nossa pesquisa, esse acesso. Inicialmente, o acesso se dava de forma física, né? Por meio do e-book que nós construímos, já foi aprovado na nossa dissertação, de forma escrita e pelas atividades realizadas por meio dos kits que o Laboratório de Engenhoca nos cedeu para pesquisa. Tá? Evoluímos, passamos então a utilizar um simulador. Então, hoje o aluno e o professor têm um simulador online, onde ele pode fazer as atividades e pode evoluir com a atividade. Então, já existe uma atividade pronta, só que ele pode alterar essa atividade, editar essa atividade. Tá? Então, ele não fica apenas aquela atividade que o nosso e-book já está trazendo. Então, ele tem um simulador e nós citamos aí o TeamCard para ele realizar. Ele pode comentar também, é bem parecido com uma rede social, ele pode fazer alterações. Também nós colocamos como acesso vídeos de instrução dessas atividades. Então, o aluno e o professor poderá visualizar os vídeos que estão na nossa plataforma do YouTube, lá no Laboratório de Engenhocas, né, no Engenhatube. Então, ele vai poder observar esses vídeos que vai dar esse direcionamento também para essas atividades. Além disso, a gente indica o kit que nós estamos utilizando, que nesse caso é o Arduino e o ArduBlock como meio de programação. Então, facilita todo esse acesso, tanto para o professor quanto o aluno. Para o professor e para o aluno que tem a possibilidade de ter um kit físico e para aquele professor e aquele aluno que não tem esse kit físico. Tá bom? E os vídeos e o e-book também ele pode baixar e deixar no seu computador de forma offline. Então ele vai poder fazer isso tranquilamente. Nos conte mais sobre quais as habilidades e as competências que podem ser desenvolvidas pelos alunos a partir dessa prática. Oi, Matheus. Eu digo hoje, não basta apenas ter a robótica. Não, tem que vivenciar a robótica. E eu cito 5 pontos importantes da robótica, que a gente sempre está levando agora nas nossas falas, é que a robótica ela fortalece o espírito de colaboração, tá, entre os participantes, porque não consegue trabalhar a robótica de forma isolada. Então, a robótica é em equipe. O segundo motivo é o desenvolvimento do raciocínio lógico. A robótica traz isso para os alunos. O terceiro é a participação em eventos, em competições. As crianças ficam encantadas em participar de competição. Eu cito aí a Olimpíada Brasileira de Robótica, eu cito o torneio AFLL, tá? Onde o aluno constrói o seu robô e vai disputar. Então isso é muito importante para a gente e a gente vê no olhar dessas crianças o quanto a gente está sendo importante naquele momento. Fora isso, ele consegue vivenciar na prática os conteúdos de sala de aula. Eu consigo hoje mostrar para o meu aluno o que é uma velocidade média, o que é uma velocidade. Eu consigo mostrar para ele como nós calculamos uma altura de um determinado objeto. E isso ele vê por meio da robótica. Isso facilita o ensino e a aprendizagem. Além disso, a robótica traz a criatividade. Ou seja, o aluno ele não está ali apenas aprendendo, ele também está sendo de forma criativa. Os alunos, como eles avançaram nessas competências, nessas habilidades? Por meio de muito desafio, foi desafiador. Tá? Inicialmente, nós tivemos uma
objeção em alguns momentos, porque eles não conheciam, não queriam participar do projeto. Mas com a evolução do projeto, eles perceberam que aquilo era interessante. Os outros alunos começaram a compartilhar essas informações com outros alunos. Isso foi fortalecendo. E, por incrível que pareça, Matheus, essa rede que a gente não consegue visualizar como professor, aluno a aluno é muito grande. Hoje o aluno, pelo olhar, ele conversa com outro aluno que está do outro lado da sala. E nós, como professores, não percebemos isso. A rede de comunicação deles é muito rápida. E isso foi muito interessante, porque o projeto começou a crescer nesse sentido, a crescer nos olhos do aluno e também no olhar da gestão. Tanto que nós conseguimos, e com a parceria do Laboratório de Engenhocas e com a Faculdade de Física, por meio do professor Rubens, levar o projeto Ciência na Praça para o município de Santo Antônio do Tauá. Então, ano passado, na época de Santo Antônio, que é o padroeiro do município, o laboratório foi para lá e levou seus projetos da universidade. Então, os alunos e a comunidade em geral pôde participar, pôde ver o que a universidade produz como tecnologia, como ciência, mostrar o que nós podemos levar para aquela criança, aquele aluno que está aparentemente distante. Né? Então, isso foi muito interessante, nós tivemos oficinas, e isso para nós foi totalmente gratificante. Temos nossos gastos, nós como professores, eu acho que todo professor, se ele recebe 100% do seu salário, eu acho que 30%, 20% fica para ajudar no trabalho dele, comprando desde o papel, caneta, né, outras coisas. Então, mas a gente nunca desiste. Eu acho que a filosofia do professor é não desistir. Então, ele é, acima de tudo, um sonhador. Vamos agora falar um pouco sobre o contexto social e local da pesquisa, um fator importante frente à situação educacional nos tempos de pandemia e a realidade quanto aos recursos tecnológicos na região amazônica. O município de Santo Antônio do Tauá fica localizado no estado do Pará, pertence à mesorregião metropolitana de Belém e à microrregião de Castanhal. Fica a 56 quilômetros da capital Belém. Antes, era denominada Santo Antônio. Era um distrito de Vigia de Nazaré, a cidade mais antiga do Pará. Mas em 1961 foi fundado o município de Santo Antônio do Tauá. Os dados atuais revelam uma população próxima de 32 mil habitantes, com IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, de 0,632 e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de 3,9. Professor Davi, nos conte sobre a realidade da escola, o contexto social do lugar e a questão do acesso às tecnologias. Quais foram os desafios para implementar a pesquisa e como superá-los? Iris, houve muitas dificuldades, né? Mas a gente vai tentar resumir um pouco de toda essa vivência como professor na nossa rede municipal. Inicialmente, as dificuldades foram que nós chegamos na escola e não tinha computadores. Como é que eu vou trabalhar robótica e eu não tenho nenhum computador para realizar? Os kits foram cedidos, como eu falei, pelo Laboratório de Engenhocas, e a gente levava, às vezes, o meu computador. Então, começamos a encontrar essas dificuldades. Acesso a um laboratório de informática, nós não tínhamos esse laboratório de informática, e nós começamos a chegar e trabalhar inicialmente com material de escrita, questionários, e isso foi dando um suporte para a gente. Até chegar um momento que nós descobrimos que algumas escolas possuíam aquele computador do projeto ProUrca, que era um computador para cada aluno. E aí nós pedimos permissão para a Secretaria de Educação, levamos para o laboratório e fizemos ele funcionar novamente. Tá? Então nós tivemos ali basicamente 20 computadores que nós conseguimos resgatar e começar a trabalhar com esses alunos. Mas foi muito trabalhoso isso, porque a gente teve muitos momentos de querer desistir do projeto. Por quê? Porque além disso eu tinha que ministrar minha aula, né? Eu tinha que estar ali
aprendendo, eu tinha que estar ensinando o meu aluno, e ainda tinha que cumprir uma atividade extracurricular, porque eu não estava recebendo nada por isso. Apesar de fazer parte da minha dissertação de mestrado, isso foi uma coisa que nos desgastou bastante, tá? Como professor e ali na prática. Mas nós conseguimos, com a ajuda muito do Laboratório de Engenhocas, aí eu quero agradecer aqui publicamente a todos os meus colegas, ao professor, né, ao meu orientador, que foi essencial, né, neste momento para que essa pesquisa avançasse, porque Matheus e Iris, eu quero confessar para vocês, não é fácil ser professor hoje, né, e principalmente numa rede pública, tá? Porque às vezes estamos sozinhos na sala de aula. A coordenação não está nem aí, a direção não está nem aí para o que eu estou repassando para os alunos. Tá? Então, a gente tem um olhar diferenciado. Então, a nossa pesquisa vem demonstrar esse aspecto, que é possível levar o uso de tecnologias para uma sala de aula, para uma escola pública. Tá? Então, o professor é capaz de levar novos instrumentos, tá? Só que vai do esforço dele, pessoal. Do esforço como professor, como trabalhador, para que esse olhar de escola, essa visão escolar seja diferente. E na rede municipal, eu tenho um olhar no sentido de que falta muita coisa. Então, nós tivemos muitos desafios, como eu falei anteriormente. As escolas, elas não têm equipamentos, não temos uma sala de informática, nós não temos internet, não existe aquela internet. Quando existe uma internet, essa internet ela é privada para os funcionários, para a gestão da escola, para a coordenação, e nunca é levada para quem de fato de direito, ou seja, o aluno. A rede municipal, e eu não falo só do município de Santo Antônio do Itauá, eu falo em geral, acho que dos municípios do estado do Pará, por conversa com outros colegas como professor. Essa precariedade que nós temos na educação. Hoje se cobra muito do professor novas práticas, novas vivências. Hoje o professor tem que dar conta de estar na sua casa e ministrar uma aula de qualidade para aquele aluno que está do outro lado da tela. E quando tem tela, tá? Porque em Santo Antônio do Itauá, nós temos áreas rurais que o aluno não tem televisão ainda, né? Quando tem, fica complicado ele assistir uma aula. Internet, não tem internet. O sinal não chega. Quando chega naquele ponto, porque a internet chega por meio de satélite, porque via rádio, via cabo e fibra ótica não se fala. Hoje aqui em Belém nós falamos de alta velocidade de internet. Lá não tem internet. Entendeu? Então como é que eu vou levar uma aula de qualidade para o município que ainda não está ainda nessa educação 4.0? Se a gente voltar, a gente está um pouco atrás ainda, né? Porque não tem esses recursos que a gente pode utilizar. Professor, no seu caso, o senhor teve uma certa facilidade no acesso ao Arduino, por conta do laboratório de engenhocas. Mas e no caso do professor que não tem essa facilidade? Ele consegue encontrar ou comprar a placa do Arduino na internet, aprender a utilizar o ArduBlockly e assim levar a robótica para aquela sua escola que, vamos supor, não tem laboratório de informática ou até mesmo acesso à internet? Matheus, tem sim. Hoje nós temos aí uma rede de locais onde ele pode pesquisar, né, e fazer essa aquisição, desde o Arduino, e nós buscamos na nossa pesquisa pegar um software livre. Então o ArduBlock ele não vai pagar. Ele é um aplicativo, é um programa que ele vai baixar para o seu computador e utilizar de forma livre. O que ele vai gastar é com o Arduino, tá? E para te dar uma noção mais ou menos de preço, um kit básico de Arduino dá em torno de R$50, tá? O completo, onde ele pode utilizar. Voltando um pouco à sua fala, professor, é importante destacar a ludicidade do projeto, que vem através da linguagem tecnológica, que para muitos professores pode ser considerada difícil, né? Trazer no lúdico
algo facilitador até mesmo ao interesse dos alunos. Iris, essa parte lúdica foi essencial. Teve um momento nosso que um aluno, ele participou de uma oficina, de um trabalho nosso, e chegou na casa e falou para a mãe, eu vou fazer o meu robô. Vou fazer o meu robô porque hoje eu tive aula com o professor Davi, ele me mostrou uns vídeos, e ele foi empolgado lá para aquele momento, e para nossa surpresa, né, minha e do Laboratório de Engenhocas, ele foi um medalhista na Olimpíada Brasileira de Robótica. Então a gente traz isso e demonstra nas nossas palestras, nós buscamos até a imagem dele e mostramos a imagem desse aluno, tá? Que ele se motivou tanto e começou a fazer atividades em casa. O que ele fazia? Ele pegava um motor, ligava naquela pilha, aquele motor começava a girar, e dali ele começou a fazer um projeto diferente, e ele trouxe, e a gente foi aprofundando isso nas atividades, nas oficinas. Então permite, como eu falei, essa criatividade, a robótica permite isso. Ou seja, cabe ao aluno o interesse também, então ela deixa bem livre. Então nós tivemos essa ludicidade assim, porque ele cria o seu brinquedo também. Tá? Então não é só aquele momento de uma aula propriamente dita de uma forma teórica, não. Ele sai daquele ambiente escolar e começa a transferir para o seu dia a dia, para o seu mundo. Ou seja, ele foi lá, conseguiu encontrar aquele motor, pegou uma pilha e começou a fazer funcionar, e ele começou a fazer o seu brinquedo. Então, era a robótica, nós começamos a trazer a parte técnica, sim, mas acima de tudo, para ele, era lúdico, porque era um brinquedo para ele, era um lazer. Vamos agora elucidar alguns termos necessários para entender melhor sobre a utilização das tecnologias no ensino de ciência. Professor Wellington, comentando sobre a importância do uso das tecnologias no ensino de ciências, eu considero que um bom ponto de partida é talvez a compreensão sobre o que é a educação 4.0 e como podemos inseri-la na educação básica. Realmente a educação 4.0 ela é uma base para que a gente comece a perceber o ensino de robótica como tudo na escola, e ela pode ser um divisor de águas no ensino básico. Mas por que a educação 4.0? Nós hoje vivemos a nossa 4ª revolução industrial. Isso é uma coisa muito interessante, porque todas as revoluções anteriores, primeira, segunda e terceira, foram estudadas pós-revolução. Hoje nós estamos podendo vivenciar e ao mesmo tempo estudar a indústria 4.0, quer dizer, a 4ª revolução industrial. E a educação 4.0 vem nesse mesmo contexto, que é para linkar o que se busca na indústria 4.0. A exemplo, né? A indústria 4.0 ela trabalha com diversos princípios e tecnologias que ela vem, como, por exemplo, a internet das coisas, o que a gente chama de IoT. Né? Nós temos a computação em nuvem, que hoje também muitas pessoas já usam, a própria realidade aumentada e a realidade virtual, que são muito usadas, a simulação, que você trabalha com processos virtuais, né? Os sistemas cyberfísicos, que são os nossos robôs, as conexões que eles trabalham e tudo mais, e até a manufatura aditiva. Hoje nós temos acesso, por exemplo, a impressoras 3D, né? Então, ter um preço, hoje até o preço nos facilita, de repente, adquirir uma delas. Claro que ainda não é algo tão de fácil acesso, mas já conseguimos enxergar, né? E aí nós temos essa gama de tecnologias que compõem essa indústria 4.0, e nós temos alunos que são hoje de uma geração que está totalmente conectada, que já, de certa forma, conhece esses princípios, utiliza deles, mas não conhece como são os fundamentos e como isso se coloca. E aí a educação 4.0 vem nisso. Por exemplo, nós temos aí o movimento maker, né, que é justamente você fazer, né? E tem muitas escolas, inclusive, isso infelizmente o que eu acompanho, eu só vejo nas escolas privadas. As escolas públicas não têm. As escolas privadas, a grande maioria já tem uma salinha que eles chamam de sala maker. Nós não chamamos de sala de robótica. Eles são uma sala maker, onde ele pode construir, ele pode simular, onde ele pode vivenciar experiências que estão relacionadas à educação 4.0. E isso é muito importante,
porque ele vai estimular o pensamento computacional. E isso vai auxiliar em diversas atividades do cognitivo desse aluno. Tá? E nós temos, por exemplo, metodologias ativas, como posso dizer, por exemplo, a PBL, que é a aprendizagem baseada em projetos. E também nós falamos de aprendizado baseado em projetos e aprendizado baseado em problemas. Mas é assim, alguns pesquisadores apontam que dentro da aprendizagem baseada em projetos está a aprendizagem baseada em problemas. Por quê? Porque você tem uma situação, problema, onde você deve criar um projeto para solucionar um problema, que é como essas competições de robótica hoje funcionam. Elas te dão um problema base, e esse problema base você vai solucionar através de um projeto. Então, a aprendizagem baseada em problemas está inserida na aprendizagem baseada em projetos. Outra que eu destaco, metodologia, é a STEM, né? Que considera ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, né? Onde você consegue trabalhar toda essa cadeia de disciplinas e de informações que envolvem ciência, a própria tecnologia, a engenharia, a arte, porque às vezes antes não tinha arte, né? Era só a matemática. A matemática está em tudo. Isso aí a gente inclui mais a arte, as pessoas não enxergavam a arte. Mas você, por exemplo, vai trabalhar com manufatura aditiva, você tem um design. Você vai trabalhar com um projeto de um computador, você tem que desenhar aquelas estruturas, aquela interface que você tem ali uma arte desenvolvida, até para um jogo, né? Você pode, por exemplo, trabalhar com pixels, né? Você vai desenvolver arte com pixels. E tudo isso vai fomentar dentro daquele aluno, dentro daquele ser, o que eu acredito que é de extrema abundância, que é a criatividade humana. Então, quando você consegue estimular e dar asa para essa criatividade, o ser humano não tem limite. E aquele momento onde o menino, o jovem, o adolescente está estudando a robótica pedagógica, pode ser uma grande ferramenta onde ele trabalha esses diversos conceitos da indústria 4.0. Estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio dessa temporada sobre o uso de tecnologias no ensino de ciências, que trouxe à pauta a robótica pedagógica no ensino de ciências. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o produto educacional do professor Davi e também sobre os temas que discutimos nesse episódio, é só acessar os links que estão aí na descrição. Esperamos cada vez mais divulgar produtos educacionais e estabelecer uma ligação entre essas produções docentes e a pesquisa desenvolvida nas universidades amazônicas. Agradecemos a participação dos professores Davi e Wellington e a todos que nos ouviram. Compartilhem esse podcast com seus amigos, professores, alunos, escolas e comunidade. Nos siga na sua plataforma de streaming favorita e até o próximo episódio do Consciência Narrativa. O ato educativo por si só, atitude e postura diante da vida, precisa ser narrado, repartido, transformado em histórias de se contar. Aprende quem conta, quem escuta, quem escreve, quem lê. Aprendem todos os que sabem o valor de restituir ao outro um saber que não resulta de pertencimentos ou apropriações, mas de envolvimento. Mitzi Lacerda, 2009.